O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo do Advento, nesta preparação bem imediata para o Natal, abrindo a quarta semana do tempo do Advento, que será de um dia praticamente, hoje e amanhã, e aí depois já é a véspera do Natal. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante, na dinâmica das semanas do Advento, nós não perdermos de vista qual é a importância e o significado deste quarto domingo. Nós pegamos a primeira parte do tempo do Advento, que falava mais da vinda gloriosa de Jesus, e depois, no dia 16 em diante, nós já fomos meditando o mistério da encarnação. Eu sempre digo, que tem essa plaquinha. As pessoas me perguntam: Padre, o que significa isso aqui que o senhor colocou aqui na frente do altar, Padre? É a manjedoura de Jesus, vazia ainda, porque ele vai nascer, e tem uma placa escrita em latim: Propter nos homines homo factus est. Por nós homens, ele se fez homem. Por amor a nós homens, Deus se fez homem. Então, essa é a espiritualidade do tempo do Advento, a espera daquele que há de vir. E neste domingo de hoje, nós ouvimos como mensagem principal o anúncio a São José. Nós ouvimos sempre, meditamos e refletimos e nos alegramos e até nos emocionamos quando nós lemos o anúncio do anjo à Virgem Maria. Claro, ela portadora do Senhor, ela foi quem deu a luz a Jesus. Por ela o mistério se faz presente, mas hoje nós ouvimos o anúncio a São José. São José recebeu um anúncio também, Naqueles meses ali, naquele tempinho, o anjo Gabriel foi bastante vezes visto, Apareceu a Zacarias, dizendo que nasceria João Batista, apareceu lá no templo, anunciando a gravidez de Isabel, que era estéril, e deu à luz a João Batista. Depois apareceu a Maria, e depois apareceu a José, anunciando que ele seria o pai do Salvador,
anunciando que ele deveria acolher o mistério. Essa é a grande mensagem, acolher o mistério, e o mistério ele vem por inteiro. É Maria que gera Jesus, um mistério completo, e José acolhe esse mistério. E depois também o anjo vai aparecer a José mais uma vez, quando diz para ele fugir para o Egito, com a criança e sua mãe. Por isso, o anjo, que na verdade é o mensageiro de Deus, é Deus se revelando ao seu povo, né? Em diversos modos, em diversos níveis. É claro que quando o anjo anuncia a Maria, em primeiro lugar nós já vemos o modo como ele se apresenta a Maria, né? Ele chega e diz: ave cheia de graça. Ele saúda Maria. Quando ele chega para falar com Zacarias, e quando ele aparece em sonho para José, ele não faz isso, porque eram níveis diferentes. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos compreender bem alguns detalhes deste Evangelho, para nós não termos uma concepção errada de quem foi São José e de como foi o plano de salvação da parte de Deus, né? Nós às vezes fazemos imagens um pouco erradas das figuras, principalmente daquelas que nós não temos relatos históricos. Não tem nenhuma fotografia de São José, nós não sabemos como ele era, né? Assim como não tem uma fotografia de Jesus também. Tem aí algumas tentativas, né, do Santo Sudário, de tentar fazer uma reprodução, mas nós não temos. Então nós imaginamos, só que às vezes a nossa imaginação e a nossa especulação fogem um pouco da realidade. Alguns, não sei se vocês já viram isso, alguns pintam São José ou descrevem São José como um homem idoso, viúvo, e que se casou com Maria, né, para legitimar, né, alguma coisa. Não é uma visão muito correta, porque os evangelhos dizem, quando falam de Jesus, eles dizem assim: esse não é Jesus que todos pensam que é o filho de José? Então não tinha como São José ser um homem velho que não podia mais gerar filhos, sendo que ele deveria ser aquele de quem as pessoas pensassem que Jesus era filho. Então, para começar por aí, nós já tiramos essa imagem. Outra coisa que nós precisamos entender bem é que São José, e aqui é uma novidade, até foi para mim inclusive, São José, ele já estava casado com Maria. O casamento no tempo dos judeus era feito em duas etapas. Existia um pacto nupcial feito entre as famílias, isso é a cultura deles. Entre as famílias havia um acordo e ali selava-se o pacto nupcial. Depois de um tempo, se fazia a festa do casamento, que aí sim vinha o noivo lá em procissão, todas aquelas imagens que nós já vimos, e aquelas 7 dias de festa, né? Para a gente fazer uma comparação muito mal feita, só para a gente tentar vislumbrar como que é isso, é mais ou menos quando termina de estudar a faculdade, termina de fazer a faculdade, termina geralmente em dezembro. Aí a colação de grau vai ser lá para metade do ano seguinte. Mais ou menos essa é a ideia. Eram feitas em 2 etapas. Já estavam casados, né? Tem partes aqui do texto que nós vamos lendo e aí nós vamos percebendo. Por exemplo, aqui, né? Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, já tinha um pacto. Antes de viverem juntos, antes de selarem a união, né, de estarem morando juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Diz aqui no versículo 19: José, seu marido, era justo. Então, José já estava casado com Maria. Vejam bem, quando Maria recebe a notícia de que ela estava grávida, que ela seria a mãe do Salvador, e ela diz ao anjo, né? Nós costumamos resumir toda a resposta de Maria num sim, mas Maria não disse sim. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando Maria recebe essa notícia, ela vai visitar sua prima Isabel na região montanhosa, fica 3 meses com Isabel. Quando ela volta, ela estava com 3 meses de gravidez, e ninguém achou estranho, porque ela já era casada com José. Maria já era casada com José, ela já tinha um pacto nupcial com José, e eles poderiam perfeitamente gerar um filho. Mas Maria e José tinham um pacto, um acordo entre eles de viverem a castidade e o celibato.
Porque quando o anjo diz para ela, você conceberá e dará a luz um filho, que ela diz, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Mas se ela não conhece homem algum e já era casada, então eles tinham um pacto, um acordo de se consagrarem a Deus e de viverem o celibato. José, quando percebe esse mistério, e essa palavra eu vou usar bastante nesses dias agora, porque é um mistério, a encarnação do Filho de Deus, a encarnação de Deus é um mistério. Quando José percebe esse mistério, qual é a dúvida de José? Vejam bem, queridos, São José nunca duvidou de Nossa Senhora. Nunca duvidou de Nossa Senhora. Diz a Bíblia que José era justo. Isso na Sagrada Escritura é idêntico a dizer que José era santo. São José era santo. Maria era santíssima. Quando foi na solenidade da Imaculada, eu comentava com vocês e dizia: toda a santidade de todos os anjos e todos os santos, junto de todos os tempos, não chega aos pés da santidade de Maria. Vocês acham que José não via a santidade dela? Um homem que é santo, convivendo com uma mulher que era santíssima, ele nunca duvidou de Maria. O grande medo de José, e aqui vem a dúvida, era sobre o tamanho do mistério que Maria portava. E ele dizia, sendo justo, ele dizia: não é justo que eu queira tomar posse de um mistério que não me pertence. Essa era a dúvida de José. Como é que eu posso arrogar ser o pai do Filho de Deus? E quando José diz ali, quando José não queria denunciar Maria, essa palavra não ajuda muito. A melhor tradução seria: São José não queria expor Maria, não queria que ela tivesse que explicar para todo mundo que um anjo apareceu. Então José, para poupar Maria, ele estava decidido a abandonar Maria para que a culpa recaísse sobre ele. Para que a culpa recaísse sobre ele. E ali Deus diz: não, você vai ser o pai, o protetor, o provedor da Sagrada Família. E aí José, como eu dizia, ele assume o mistério, ele acolhe Maria com o seu filho, ele acolhe o mistério. José, para acolher o mistério de Deus, ele teve duas atitudes: fé e disponibilidade. E esse deve ser o modo como nós acolhemos o mistério do Natal. Acolher com fé. E acolher com abertura de coração para que produza em nós. Nós poderíamos dizer assim, né? Ah, padre, mas para José é fácil, o anjo apareceu para ele, explicou tudo o que estava acontecendo. Mas se José não tivesse fé, ele poderia muito bem ter acordado no dia seguinte e ter falado: nossa, tive um sonho tão estranho essa noite, e continuava vivo. Não é verdade? Um sonho. Ele acolheu na fé. Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco como falou José, e nós continuamos vivendo a vida como se ele não tivesse falado nada. Precisamos de fé. Quantos natais nós já celebramos? Quantas vezes o menino Jesus veio nascer nos nossos corações e esse mistério de fé não foi suficiente para tocar a nossa vida, tocar o nosso coração, tocar a nossa fé. É um mistério que deve ser acolhido na fé. E mistério é maior do que nós. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que ainda condiciona a celebração do Natal ao meu espírito. Como é que é isso, padre? Muito simples. Tem gente que diz assim, não sei se vocês já ouviram, eu ouço muito: ah, o Natal é uma festa tão triste, não entendeu nada do que é Natal ainda. O Natal é o Filho de Deus que nasce entre nós, como isso é triste. Aí tem gente que diz assim: ai, mas é que quando faltam algumas pessoas na mesa, o Natal fica triste. Não entendeu nada do que é Natal. O mistério da encarnação não está condicionado ao meu estado de ânimo. Ah, eu estou triste, então o Natal é triste. Eu estou feliz, então o Natal é feliz. Não! Não sou eu que condiciono Deus. Os cientistas procurando em todo canto o centro do universo sou eu, porque se Jesus está condicionado ao que eu sinto, se Jesus depende do meu estado de ânimo, não. O mistério deve envolver a nós.
O mistério é maior do que nós. É o mistério que condiciona o meu estado, não o meu estado que condiciona o mistério. O Natal do Senhor é o presente de Deus dado a nós. O presente de Deus dado a nós. Por isso nós precisamos ter a atitude que José teve. Ter fé e ter abertura de coração, para que essa graça que entra em contato conosco produza em nós frutos, produza em nós transformação, produza em nós uma vida nova, um contato novo com Deus, porque Deus veio ao nosso encontro, Deus quis fazer-se um de nós, e essa é a alegria. Claro, todas as outras coisas compõem o cenário, ajudam na alegria, mas a alegria primeira é a certeza de que Deus olhou para a humanidade e nos deu o seu Filho Jesus Cristo, que nasceu pobre em Belém, que nasce todos os dias na Eucaristia, na graça, na palavra, e que voltará um dia glorioso para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo a sua vida. Esse é o grande mistério do Natal que nós celebramos. E esse é o grande personagem que nos ensina a viver esse mistério, que é São José. São José era justo. Só para encerrar, quero fazer mais um comentáriozinho. Tem pessoas que dizem assim, eu lembro quando eu estudava teologia, tem uma matéria que chama Mariologia, estuda os dogmas de Nossa Senhora. E aí o professor falando sobre a virgindade de Maria. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Maria é sempre virgem. E aí uma pessoa levantou a mão e disse: professor, eu não acredito nisso. Aí o professor disse: mas por quê, meu filho? Professor, como é que José e Maria conviviam na mesma casa e não tinham nenhum contato? É impossível isso. O professor virou para ele e disse: escuta, meu filho, não julgue a santidade de José e de Maria segundo os critérios da sua sem-vergonhice. Não julgue a santidade de José e de Maria segundo o que você acha que faz ou não. Se você acha que não viveria essa santidade, tudo bem, mas não atribua isso a José e Maria. Não atribua. Nós não podemos medir os santos pela mediocridade. É muito feio nós fazermos isso. Os santos são medidos pela graça de Deus, por aquilo que eles permitiram que Deus fizesse nele. José é castíssimo e Maria é santíssima, Santíssima Virgem Maria. Por isso, são para nós modelo de fé, modelo de acolhimento da graça de Deus, modelo de abertura de coração, para que Deus possa realizar o plano dele nas suas criaturas. Nós também, se abrirmos o coração, se permitirmos que Deus faça em nós, ele vai sim realizar o plano dele em cada um de nós, que é o plano da salvação, o plano de santidade, que começa com a chegada do Filho de Deus, que nós celebraremos logo mais no Natal do Senhor. Que Deus nos abençoe, que São José possa ser esse modelo para nós, de homem de fé, homem justo, homem que acolheu o mistério da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre esteja louvado.